aluno e minha aluna, seja muito bem-vindo à nossa aula da Lei 13.869 de 2019, a nova lei de abuso de autoridade, tá? Uma lei importantíssima para concurso da carreira policial. Certamente estará no seu edital e também certamente será cobrado na sua prova, tá? E eu vou passar aqui junto com você com todos os detalhes que você precisa saber para gabaritar as questões da nova lei de abuso de autoridade. Tema certo de prova. Tá bom? Sem mais delongas, vou jogar na tela e aí ao longo da aula eu vou te falando como estudar essa lei. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso com você, tá bom? Beleza, olha só. Vamos iniciar aqui no item 1. Nesse item 1, vamos falar de aspectos iniciais, tá? Quero trazer aqui para você alguns aspectos iniciais. Dentro do item 1, a gente vai começar no item 1.1, falando de uma pequena faltou o aqui, introdução. Vamos falar de uma pequena introdução, tá? Olha só, quem já assistiu minhas aulas sabe que eu gosto sempre de pontuar, gosto de escrever bastante, então o caderno é todo esquematizado. Por quê? Facilita a sua compreensão do tema, tudo organizadinho, nada solto, tá? A primeira parte da aula, que é a parte geral, a gente vai escrever bastante. A segunda, a gente vai ler, a gente vai analisar os crimes em espécie e eu vou falar com você e estruturar todos os detalhes que você precisa saber. Tudo bem? Mas olha só, pequena introdução. Antes de escrever aqui na tela sobre a finalidade, tá? Que é o próximo ponto, eu tenho que te falar que a nova lei de abuso de autoridade, Lei 13.869, ela foi publicada em setembro de 2019. Setembro de 2019. Só que só entrou em vigor em janeiro de 2020. Então você teve um prazo aí de vacatio legis, né? Entra em vigor em janeiro de 2020. Essa nova lei, ela revoga a antiga lei de abuso de autoridade, Lei 4.898 de 65, além de alterar dispositivos de outras leis, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? E olha só, uma alteração na antiga lei de abuso de autoridade, que era de 1965, era reclamada, né, por parte da comunidade jurídica. Então, era consenso que a antiga lei de abuso de autoridade precisava de uma reforma ou de outra lei que a substituísse. Só que veja, a nova lei de abuso de autoridade, 13.869 de 2019, ela não foi muito bem recebida por parte da comunidade jurídica. Por quê? Porque o seu processamento, né, o processo legislativo ali, e depois publicação, vigência e tudo mais, ocorreu em meio a escândalos do poder público, principalmente da Lava Jato. Então, muitos enxergaram não uma saudável e necessária alteração da legislação que estava até então em vigor. Não, não era esse o objetivo principal para alguns, mas sim conter as investigações envolvendo poderosos, né? Políticos, empreiteiros e tudo mais. Tá? Então tem essa mácula para parte da comunidade jurídica na nova lei de abuso de autoridade. Não é só uma pura e saudável reforma na legislação que estava vigente até o momento. Não, você tem algo mais por trás. Mas enfim, essa é uma primeira crítica. Uma segunda crítica que a gente encontra na doutrina também, e aqui Rogério Greco e Rogério Sanches, cito aqui esses dois autores, é uma crítica que até existia na antiga lei de abuso de autoridade. Na antiga lei de abuso de autoridade, você tinha ali tipos penais, né, condutas criminosas indeterminadas, muito genéricas, ferindo o princípio da taxatividade. O princípio da taxatividade, ele exige o quê? Conteúdo certo e determinado na descrição da conduta criminosa. Por exemplo, na antiga lei você tinha constitui ato de abuso de autoridade qualquer atentado à liberdade de locomoção. Mas como assim? Qualquer atentado à liberdade de locomoção é muito genérico, é muito indeterminado. Para muitos, feria o princípio da taxatividade, que exige conteúdo certo e determinado. Tá? Essa crítica, que estava na antiga lei de abuso de autoridade, na visão de alguns doutrinadores, permanece em alguns tipos penais, em alguns crimes da nova lei de abuso de autoridade também. Tá? Então, na visão de alguns delitos da nova lei de abuso de autoridade também ferem o princípio da taxatividade. Muito por conta
dessas duas críticas que eu citei para você, o presidente da República vetou alguns dispositivos da nossa lei de abuso de autoridade e o Congresso Nacional derrubou alguns vetos. Outros, o Congresso Nacional manteve. O que a gente vai estudar aqui? Aqueles que entraram em vigor, os dispositivos da lei que entraram em vigor. Aquilo que foi vetado e o veto foi mantido, a gente nem vai analisar, tá? Fora essa pequena introdução, gasto 5 minutinhos aqui, porque é importante você entender o contexto, tá? É importante. Tem questões... As bancas de concurso nos surpreendem. Tem questão da carreira policial ali, depois da vigência da nova lei de abuso de autoridade, que exigiu do candidato o conhecimento do ano que a lei foi publicada, 2019. Olha só o nível. Então você tem que saber tudo, tá? Mas muito bem. Feita essa introdução, eu vou colocar aqui para você, já rabiscando no quadro, vamos falar aqui a respeito da finalidade, tá? Finalidade. Olha só, em relação à finalidade da lei, nós temos o seguinte, veja, só vou falar mais um pouquinho e vou escrever para você aqui. Nós temos, e você sabe disso lá em direito administrativo, que no tocante ao poder público, aos agentes públicos, à administração pública, nós temos poderes que não são extensíveis aos particulares, poderes próprios dos agentes públicos. Por exemplo, quando o agente público ele pratica um ato administrativo, ele pratica com presunção de legitimidade. Nós presumimos que aquele ato que o agente público praticou, ele é verdadeiro e ele é praticado de acordo com a lei. É uma presunção, né? Que é presunção de legitimidade, direito administrativo. Muito bem. Só que, infelizmente, não é raro, né? A gente tem exemplos aí do dia a dia de agentes públicos que praticam atos que ou extrapolam dos limites da lei ou se desviam dos limites da lei, caracterizando verdadeiro abuso de poder, abuso de autoridade. E veja, quando isso acontece, o poder público ele tem que fazer o quê? Punir esse agente público, tá? Tem que punir esse agente público que extrapolou ou se desviou dos limites da lei, que praticou um ato com abuso de autoridade, abuso de poder. E vários ramos do direito visam, né, trazer consequências para esse agente público. Você tem o direito penal, crimes contra a administração pública, né? Você tem vários crimes ali contra a administração pública que, pelo menos indiretamente, tutelam isso. Tutelam essas condutas de abuso de autoridade, tá? No aspecto criminal. Você tem a lei de improbidade administrativa, que também traz essa temática, tá? No tocante à seara administrativa, e você tinha a antiga lei de abuso de autoridade, lei 4898 de 65, que foi revogada pela nova lei de autoridade, que teve como finalidade, colocando na tela aqui para você, para ficar bacana, modernizar a prevenção e repressão, vou abreviar aqui, modernizar a prevenção e repressão aos comportamentos abusivos praticados por agentes públicos. Praticados por agentes públicos. A gente vai ver isso sobre sujeito ativo mais à frente. Então, basicamente, juntando tudo que eu disse nessa introdução, a nova lei de abuso de autoridade tem essa finalidade, vai modernizar, né? Pelo menos a finalidade ali, a teórica da lei, a finalidade primária da lei, enfim, tirando de lado aquela crítica que eu falei para você. Modernizar a prevenção e a repressão dos comportamentos abusivos praticados por agente público, tá? Essa é a finalidade da lei. Muito bem, agora eu vou te mostrar uma organização muito bacana que eu sempre gosto de trazer no começo da aula para que você tenha um panorama geral dessa lei. Muito importante para o seu concurso. Então vamos lá. Fechamos aqui a finalidade. Agora eu vou voltar no azul e a gente vai falar sobre a organização. Ó. Organização da lei. Como que essa lei está organizada? Ó, essa lei está organizada, deixa eu pegar o vermelho aqui, em 8 capítulos, tá? Se você abrir a lei 13869 de 2019, você vai ver que ela está organizada em 8 capítulos. Só que eu quero dividir com você aqui de forma didática, que meu objetivo aqui é fazer com que você memorize, tá? E acerte na hora da prova. De forma didática, a gente vai dividir a lei em 3 partes.
em 3 partes. Você vai entender junto comigo aqui. Então, olha só. Vou colocar aqui o próximo slide. Vou pegar o preto. A gente pode dividir nos aspectos gerais. Vamos colocar assim. Aspectos gerais. Temos também os crimes em espécie, crimes em espécie, e temos também as disposições finais da lei. Então, olha só, aspectos gerais. Esses aspectos gerais aqui, que eu gosto de denominar de aspectos gerais, eles estão previstos nos artigos 1º a 8º, mais o artigo 39, que vai trazer ali normas a respeito do procedimento, tá? Então, aspectos gerais é como se fosse, né, guardadas as devidas proporções, entre aspas, a parte geral do Código Penal. Porque aqui vai ter normas que dizem respeito a sujeito ativo, quem que pode cometer o crime, tá? Você vai ver comigo aqui nesses aspectos gerais também ação penal, né, que é uma parte processual. Você vai ver que todos ação penal pública incondicionada. Você tem normas que falam a respeito do procedimento, vai aplicar, né, o Código de Processo Penal ou Lei 9.099 de 95. Vai falar sobre dolo específico, dentre vários outros temas relacionados aqui, como se fosse uma parte geral do Código Penal e alguns aspectos processuais também, tá? E os 3 primeiros blocos a gente vai se concentrar na parte geral. Cai muito, tá caindo muito em prova. Beleza. Só que você tem também os crimes em espécie, ó. Os crimes em espécie, eles estão lá do artigo 9º até o artigo 38 da lei. Então, do 9º ao 38, você tem os crimes em espécie, tá? São os crimes propriamente ditos. A gente vai estudar como se fosse a parte especial do Código Penal, tá? A gente vai estudar todos os delitos da sua lei. Alguns dispositivos foram vetados aqui e esses que foram vetados e os vetos mantidos a gente não vai estudar porque não vai cair na sua prova, tá? Mas são os crimes em espécie. Beleza. E você tem as disposições finais, que estão lá dos artigos 40 a 45, tá? Disposições finais, vai falar da vigência da lei, vai falar de alterações e revogações que a nova lei de abuso de autoridade promoveu, tá? Então, basicamente, de forma mais didática, a gente pode dividir a nova lei de abuso de autoridade nessas 3 partes aqui. Veja, o que vai cair na sua prova da carreira policial? A letra da lei. O que está escrito na lei é o que vai cair, tá? Em quase 100% dos casos. Professor, eu posso ter algo doutrinário caindo? Pode, é possível. Aí eu vou trazer aqui para você. Professor, e jurisprudência? A gente tem jurisprudência da nova lei de abuso de autoridade? Praticamente não, né? Você tem uma lei que entrou em vigor em 2020, então é algo recente, praticamente você não tem. Você vai concentrar os seus estudos na letra da lei, principalmente, tá? Só que essa aula vai ser muito importante, que eu vou fazer você compreender a letra da lei. Você vai lembrar do que eu estou falando na hora da prova. Fechado? Muito bom. O que a gente vai fazer agora? A gente vai estudar as disposições finais. Eu gosto de trazer ela no começo, que a gente já mata ela, tá? E depois a gente se concentra na parte geral e finaliza na parte especial, tá? Eu trago as disposições finais aqui, tá? Nesse início, porque ela tem a ver com a análise global da lei também. Beleza? Fica melhor para você visualizar e memorizar também. Tudo que for mais fácil de você memorizar, eu vou trazer aqui. Então, olha só. Vou colocar aqui, ó, disposições finais, que vai lá do artigo 40 a 44, que é o que a gente vai colocar aqui, e o 45 vai falar da vigência da lei que a gente já mencionou, tá bom? Então, primeiramente, eu quero trazer aqui para vocês, isso aqui é 5 minutos. Alterações, ó. A nova lei de abuso de autoridade, ela promoveu algumas alterações em outras leis penais. Na verdade, ela promoveu alterações em 4 leis penais, tá? Nós temos o seguinte, ela alterou a lei de prisão, opa, falhou aqui, lei de prisão temporária, tá? Foi alterada
pela nova lei de abuso de autoridade, lei de interceptação telefônica também foi alterada pela nova lei de abuso de autoridade, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, também foi alterado, e o Estatuto da OAB. Até o Estatuto da OAB, professor? Até o Estatuto da OAB foi alterado também, tá? Então, deixa eu só melhorar aqui para você, porque senão você não vai entender nada, né? ECA e Estatuto da OAB. Então, olha só. Nessas situações, nessas 4 leis, prisão temporária, interceptação telefônica, ECA e Estatuto da OAB, a nova lei de abuso de autoridade alterou alguns dispositivos, tá? Acrescentou ali conteúdo e tudo mais. Não houve revogação dessas leis, apenas acréscimo. A gente vai estudar esses acréscimos aqui? Não. Esses acréscimos você tem que estudar na aula das respectivas leis, se cair no seu concurso, tá? Porque você tem que estudar essas alterações de acordo com a sistemática da lei, de forma conjunta. Não adianta só ver a alteração, não. Você tem que entender o porquê junto com a sistemática da lei. Então, professor, quando for abordar, se for eu, vou abordar com você essas alterações. Se for outro, também vai abordar. Tá bom? Só para que você saiba que houve essas alterações. Muito bem. Nós tivemos também algumas revogações. Algumas revogações, tá? Promovidas pela nova lei de abuso de autoridade. Mais especificamente, 3 revogações, ó. Primeiramente, foi revogado a lei 4898 de 1965, que é a antiga lei de abuso de autoridade, né? A gente já falou sobre isso. Antiga lei de abuso de autoridade, que era essa lei 4898 de 65, revogada. Não existe mais, tá? Também foi revogado o artigo 150, parágrafo 2º do Código Penal. Só que, olha, não foi o artigo 150 como um todo que foi revogado. Só foi o seu parágrafo 2º. O artigo 150 é o crime de violação de domicílio. O que foi revogado ali? Só a causa de aumento de pena que estava prevista no parágrafo 2º, que é quando o crime fosse praticado por funcionário público. E por que foi revogado? Você vai ver comigo mais à frente o crime do artigo 22, um dos principais crimes da nossa lei. Esse crime é como se fosse uma violação de domicílio praticada por agente público, tá? Como se fosse. Então, nós temos que a lei de abuso de autoridade já regula essa temática. Por isso que ela foi lá de forma precisa, de forma correta e revogou essa causa de aumento de pena do artigo 150 do Código Penal, que era uma causa de aumento de pena aplicada quando o crime fosse praticado por funcionário público, por agente público, tá? Então, só a causa de aumento de pena. Além disso, foi revogado o artigo 350 do Código Penal. O artigo 350 aí foi revogado como um todo, tá? O artigo todo, o crime todo, que é exercício arbitrário ou abuso de poder. Era isso que você tinha ali no 350. Exercício arbitrário ou abuso de poder. Totalmente revogado. Na antiga lei você tinha muita discussão sobre esse delito. Se a antiga lei tinha sido revogada, a antiga lei de abuso de autoridade tinha revogado ou não. Agora já era, né? A nova lei de abuso de autoridade expressamente revogou esse dispositivo. E aí eu não tenho que falar dele para você, eu só tenho que te falar, ó, foi revogado. Antes eu tinha que discorrer toda essa controvérsia se havia revogado ou não. Porra, facilitou a nossa vida. Agora revogou expressamente, tá bom? Beleza. Era isso que eu tinha para te falar sobre as disposições finais e a gente já matou elas. Agora a gente vai para a parte geral, tá? Vamos analisar os dispositivos da parte geral. Então eu vou jogar aqui na tela, passando o nosso slide, e vamos começar aqui o item 1.2. Vamos falar aqui de sujeitos do crime, sujeito ativo, sujeito passivo e características gerais. E características gerais. Outras características gerais relacionadas aqui que a gente vai estudar. Aonde está isso, professor? Lá nos artigos 1º e 2º da nova lei de abuso de autoridade. Muito bem, mas vamos começar aqui
pelo sujeito ativo. Ó. Vou colocar aqui. Sujeito ativo. Sujeito ativo. Sujeito ativo é aquele que pode cometer o delito. E aí eu pergunto para você, tá? Quem pode cometer os crimes da nova lei de abuso de autoridade? Será que qualquer pessoa? Não, não é qualquer pessoa. Veja, eu vou exigir uma condição especial do sujeito ativo. Não é qualquer um que pode cometer crime da nova lei de abuso de autoridade. Se eu vou exigir uma condição especial, eu estou diante, portanto, de um crime próprio, tá? Eu estou diante de um crime próprio. Essa é a primeira informação que eu quero que você grave. Todos os crimes da nova lei de abuso de autoridade são próprios, não são comuns, tá? Crime comum é aquele que pode ser cometido por qualquer pessoa. Errado. Na lei de abuso de autoridade não é assim. Aqui eu tenho crimes próprios. Eu vou exigir uma condição especial do sujeito ativo. Muito bem, professor. Mas qual que é essa condição especial? O que o sujeito ativo tem que ter para que ele possa cometer crime da nova lei de abuso de autoridade? Ó, ele tem que ser agente público, tá? Ele tem que ser agente público. Então vamos colocar aqui uma condição especial que é a de ser agente público. Então só agente público que pode cometer crime da nova lei de abuso de autoridade. Perfeito, perfeito. Mas qual que é o conceito de agente público? Professor, o que a nova lei de abuso de autoridade entende por agente público? Está lá no artigo 2º da lei. Isso aqui cai em prova, tá? Você tem que ficar muito atento, está caindo em todas as provas da carreira policial. E uma coisa que eu quero acrescentar para você, estou controlando o meu tempo, tem um cronômetro aqui na frente que eu fico de olho toda hora. Que é o seguinte, só abrindo parênteses, 30 segundos. A gente tem muita prova, muito edital sendo lançado, tá? E o que a gente percebe, muito edital de polícia civil, por exemplo, a gente temos várias bancas, tá, que estão fazendo. Os concursos, antes a gente tinha um predomínio muito grande do Sebrasp. O Sebrasp ainda faz prova da carreira policial, principalmente no âmbito federal. Só que quando você olha para os âmbitos das polícias civis, polícias militares, policiais penais, nós temos várias outras bancas. Você tem a FGV despontando muito forte, dentre outras bancas. E essas bancas têm suas peculiaridades de cobrança. Tá? Por isso que quando a gente vai estudar, e muitas vezes você não vai fazer só uma prova, só uma carreira, só um estado, você vai fazer vários, a gente tem que saber o jeito que a banca cobra. Eu coloco aqui para você, com essas informações que eu trago aqui para você, você vai resolver questões de qualquer banca da carreira policial, tá? Que eu analiso todas as questões. Mas voltando aqui para a aula. Qual que é o conceito de agente público? O que a lei de abuso de autoridade entende por agente público? Vou colocar aqui para você gravar. Tá lá no artigo 2º, mas eu transcrevo aqui porque é muito importante a sua memorização. Ó, agente público é todo aquele que exerce cargo, emprego, mandato ou função. Exerce cargo, emprego, mandato ou função na administração direta ou indireta, na administração direta ou indireta de qualquer dos poderes. Quando eu falo qualquer dos poderes, poder executivo, poder legislativo ou poder judiciário, dos entes federados, e territórios. Aqui eu trago um pequeno resumo para você, tá? Dos entes federados e territórios. Tem mais coisa aqui, mas daqui a pouco eu trago. Então, olha só. Agente público é todo aquele que exerce cargo, emprego, mandato ou função na administração direta ou indireta. A sua lei traz o seguinte, administração direta, indireta ou fundacional. Mas a administração fundacional está dentro da indireta. Então, economizando espaço aqui, direta ou indireta. Tá? Pode ser administração direta ou indireta. De qualquer dos poderes, executivo, legislativo ou judiciário, dos entes federados, e quando eu falo em entes federados, é União,
estados, DF e municípios. Só que não só dos entes federados, e também dos territórios. Então perceba esse conceito e guarde no seu coração. Eu vou fazer algumas observações para você. Por exemplo, o que as provas gostam de cobrar? Ah, só pode ser considerado sujeito ativo da nova lei de abuso de autoridade servidor público. Não, não é só aquele que exerce cargo, que é o servidor público. O empregado público também pode. Cargo, emprego, mandato ou função na administração direta ou indireta, tá? De qualquer dos poderes, dos entes federados e dos territórios. Então é um conceito bastante amplo, tá? Só que a lei estende um pouco mais. A lei fala o seguinte, ó. Ainda que, e aí eu vou puxar duas flechinhas aqui, ó. Ainda que, vou colocar um roxo aqui para a gente não se confundir. De forma transitória, ou sem remuneração. Ainda que de forma transitória ou sem remuneração. Como assim, professor? Pense no exemplo do mesário eleitoral. Pense no exemplo do jurado. Eles exercem função pública? Sim, no dia da eleição, no dia do júri. É de forma transitória, só na eleição ou só no júri, e eles recebem alguma remuneração? Não. De forma gratuita, vão receber um lanchinho ali no final do dia, um almoço só. Então, eles podem ser considerados sujeito ativo, agente público aqui? Pode, é possível, a depender do caso concreto, tá? Então, não se exige que seja de forma permanente, não se exige que o exercício da função pública seja remunerada. Pode ser de forma transitória, sem remuneração. Cobrado PRF 2021 isso aqui, tá? Mesmo que você não faça o concurso da PRF, só para te mostrar que está caindo na carreira policial. Muito bem. E nós temos aqui também, só puxar a flechinha aqui, e finalizando o nosso conceito, importantíssimo, por qualquer forma de investidura ou vínculo. Tanto faz, desde que preencha os requisitos ali do artigo 2º, qualquer forma de investidura ou vínculo, nomeação, eleição, designação ou contratação, tanto faz, tá? Então, olha esse conceito amplo de agente público, tá? Veja só, duas observações para a gente finalizar essa parte aqui, para você subir de nível na sua prova, que é o seguinte. Primeiro, você vai ver comigo nos crimes em espécie que alguns crimes vão restringir a espécie de agente público que pode cometer o delito. Então veja, os agentes públicos é que podem cometer crimes da nova lei de abuso de autoridade. Correto. Mas alguns delitos, por exemplo, o primeiro delito, que é o artigo 9º, no seu parágrafo único, vai exigir que o sujeito ativo seja autoridade judiciária, seja juiz, né? Pode ser juiz, desembargador, ministro, né? STJ, STF, mas tem que ser autoridade judiciária. Continua sendo agente público, só que aí o tipo penal, o delito, vai restringir a espécie de agente público que pode ser sujeito ativo. Isso acontece em alguns tipos penais, em outros não. A gente vai ver caso a caso e eu vou te mostrar isso. Só faço essa observação aqui para você já ficar ligado. Segunda observação. Só que veja, isso que eu falei para você não retira a característica de ser crime próprio. Continua sendo crime próprio. Todos os crimes da lei de abuso de autoridade são próprios, tá? Legal. Segunda observação para a gente fechar, pelo menos esse ponto aqui. Tem várias outras, né? Segunda observação. Veja, se você olhar aqui, o legislador, na lei de abuso de autoridade, não traz os chamados funcionários públicos por equiparação. O que é funcionário público por equiparação? De paraestatal. De paraestatal não traz. E é interessante por quê? Porque lá no Código Penal, ele menciona expressamente. No Código Penal, nos crimes contra a administração pública, você também tem um conceito ali de agente público. Está lá no artigo 327. E no artigo 327, parágrafo 1º, traz ali a previsão de funcionário público por equiparação das paraestatais, lá no Código Penal. Só que aqui na nova lei de abuso de autoridade, não menciona. Ó, aqui na nossa lei de abuso de autoridade só fala em administração direta ou indireta e fala da fundacional que está dentro da indireta.
Não fala de funcionário de paraestatal. Paraestatal não está dentro da administração pública, não. É particular em colaboração ali. Não está dentro da administração pública. Então, no conceito de agente público da nova lei de abuso de autoridade, não se menciona o funcionário público por equiparação. E aí você vai me perguntar, professor, então o funcionário público por equiparação, pelo menos em regra, ele não pode ser sujeito ativo da lei de abuso de autoridade, é ou não é? Exato. Leve isso para a prova. Esse é o posicionamento mais literal e vários doutrinadores adotam ele, como por exemplo Renato Brasileiro, Cláudia Barros, vão adotar esse posicionamento. Ou seja, como o artigo 2º da nova lei de abuso de autoridade não menciona os funcionários públicos por equiparação, não tem como fazer uma analogia aqui e colocar funcionário público por equiparação, porque seria uma analogia para prejudicar o réu, o que você sabe, é vedado em direito penal. Tem gente que discorda disso? Tem, tá? Só que não é o melhor entendimento para a nossa prova. O melhor entendimento para a nossa prova é o mais literal, ou seja, funcionário público por equiparação de paraestatal não está dentro do conceito de agente público da nova lei de abuso de autoridade. Fechado? Com isso, deixa eu só voltar aqui na tela para você ver. Você pode voltar o vídeo aí, né? Você vai conseguir tirar print e vai estar também bonitinho no seu material de apoio. Tudo que eu falo aqui está no material de apoio de vocês, tá? Então utilize ele, que é muito importante. Um grande abraço e bons estudos. Dando continuidade aqui à lei de abuso de autoridade, tá? A gente estava falando sobre sujeito ativo, né? E eu vou dar continuidade em relação a alguns aspectos de sujeito ativo que você tem que ficar muito atento, pode cair na sua prova, inclusive já vem caindo na carreira policial, tá? Vou jogar aqui na tela, a gente vai falar o seguinte, ó, eu vou colocar aqui para você. Crimes cometidos, olha só, eu quero que você grave isso aqui. Crimes cometidos. Vou voltar aqui para mim. Veja, nós poderemos ter crime da lei de abuso de autoridade se o agente público comete o crime ou no exercício da função pública ou a pretexto de exercê-la, tá? Então, se ele está no exercício da função pública, pense na hipótese de um policial que está ali de plantão, que está a serviço, né? Nessa ocasião, se ele comete qualquer uma das condutas criminosas da lei de abuso de autoridade, vai cometer no exercício da função. Tudo tranquilo. Mas será que é possível que ele não esteja no exercício da função e seja responsabilizado por crime da nova lei de abuso de autoridade? Totalmente possível, desde que ele atue a pretexto de exercer a sua função pública, invocando a sua função pública para cometer qualquer um dos crimes da lei. Já vou te dar um exemplo, mas vou escrever isso aqui para a gente ter registrado bonitinho. Então, os crimes podem ser cometidos no exercício da função pública, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la. A pretexto de exercê-la. Ou seja, o agente público aqui, embora não esteja, vou colocar um ou aqui, né? Pode ser qualquer uma das duas situações. Embora não esteja no efetivo exercício ali da função pública, ele invoca a sua função pública para cometer algum dos crimes da lei. Vou te dar um exemplo que você não vai cometer quando você for aprovado, né? Que é o seguinte, a polêmica carteirada. Algumas vezes no passado já aconteceu, né? Melhor dizendo, na carreira policial. Então veja, carteirada. Imagine que você tem ali um agente público, né, um policial, que vai numa festa muito cara, por exemplo, e não quer pagar a entrada. Ele dá uma carteirada, ele não está no exercício da função, mas ele tira a funcional dele e fala, aqui é polícia, eu vou entrar sem pagar, eu não preciso pagar. Nesse caso, a depender do caso concreto, você pode ter o crime do artigo 33, parágrafo único da lei, que a gente vai olhar, né? Por quê? Porque ali ele utilizou a sua função pública, ele invocou a sua função pública, ele atuou a pretexto de exercer a sua função pública para obter uma vantagem indevida, né? Para entrar ali na festa que estava cara sem pagar, tá? Então ele não estava no exercício, mas ele invocou a sua função pública. Mas veja, que tem que ser no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, ou seja, tem que ter alguma relação
com a função pública, tá? Alguma relação, nem que seja no exercício ou no mínimo, a pretexto de exercer. Fechou? Tranquilo. Mas veja, em decorrência disso, eu preciso analisar, é por isso que é muito interessante conhecer as questões de prova, eu preciso analisar com você situações específicas que já estão caindo em prova, para que você consiga diferenciar e aí a gente consolida isso aqui. Então, vou jogar na tela, ó. Vou pegar o preto aqui e vou jogar aqui para você, ó. Imagina a situação do agente público que está de férias ou de licença. Férias ou licença. Eu pergunto para você, pode cometer crime da lei de abuso? Se o agente público está de férias ou de licença, ele pode incidir em algum dos crimes da lei de abuso? Pode, tá? Porque você já sabe, ele não precisa estar no exercício da função. Se ele está de férias ou de licença, ele pode o quê? Invocar a sua função pública, atuar a pretexto de exercê-la e cometer qualquer um dos crimes da lei, né? É o caso ali da balada. Se tiver de férias ou de licença, pode cometer crime da lei de abuso de autoridade, tá? Então vamos colocar aqui. De férias ou de licença, é totalmente possível que incorra em crime da lei de abuso de autoridade. Possível que incorra em crime da lei de abuso de autoridade. Muito bem. Agora, vamos analisar uma outra situação. E se o agente público está aposentado ou foi demitido ou exonerado. Exonerado também entra aqui. Aposentado, demitido ou exonerado. Eu pergunto para você, pelo menos em regra, será que ele pode cometer crime da lei de abuso de autoridade? Não, não é possível. Porque veja, embora o aposentado ele mantenha vínculo com a administração pública, é um vínculo previdenciário. Não é um vínculo funcional, ele não atua mais. E para que eu tenha crime da nova lei de abuso de autoridade, tem que ter relação com a função, lembra? Ou ele está atuando no exercício da função, ou ele comete o crime a pretexto de exercer a função pública, mas tem que ter uma relação. O aposentado, o demitido, o exonerado não tem mais vínculo funcional com a administração pública. Então, pelo menos em regra, eles não podem cometer crime da nova lei de abuso, tá? Então, vou colocar aqui. Aposentado, o demitido, né, exonerado também, não é possível. Não é possível que incida em crime da lei de abuso de autoridade, pelo menos em regra. Daqui a pouco eu vou te falar um caso do particular aqui, só que é um caso excepcional, tá? Então, olha só. Próxima situação que eu tenho que te mostrar, para ficar bem completinho aí o seu caderno. Munus público. A doutrina cita também essa situação de munus público. Professor, o que é esse nome feio pra caramba que você colocou aqui? Munus público é um tipo de encargo imposto pela lei, tá? Então, por exemplo, decore os exemplos, tá? Tutor, curador, inventariante. Todos esses exercem munus público. Tutor, curador e inventariante. Os três, tá? Um tipo de encargo imposto pela lei. Aquele que exerce munus público será considerado agente público para fins da lei de abuso de autoridade? Não, tá? Não. Então, dessa forma, não é possível que aquele que exerça munus público, pelo menos em regra, incida em crime da lei de abuso de autoridade. Não é possível. Por quê? Porque ele não será considerado agente público. Tá? Não será considerado agente público, pelo menos para os fins da lei aqui. Beleza. Só que aí, nessa temática, eu tenho mais um ponto para falar para você, que é a respeito do particular. Olha só. E o particular, meu amigo e minha amiga, você que será aprovado na carreira policial, e pode cair essa questão na sua prova. O particular, ele pode ser considerado sujeito ativo da nova lei de abuso de autoridade? Via de regra, não. Porque o particular não é agente público. E aqui na nova lei de abuso de autoridade, eu tenho crime próprio que eu vou exigir uma condição de agente público do sujeito ativo. Então, o particular, via de regra, ele não comete crime da nova lei. Vamos colocar isso aqui, tá?
Então, particular, pelo menos em regra, vamos colocar no padrãozinho seguindo aqui, não é possível que responda por crime da lei de abuso de autoridade. Muito bem. Agora, eu tenho exceção? Tenho. Vou colocar aqui, ó. Exceção, tá? Exceção. Então, olha só. Pô, ficou feio pra caramba, né? Deixa eu melhorar isso aqui. Exceção. Exceção. Veja só. Nós temos o seguinte, e aí eu quero que você visualize dessa forma. Você não pode inverter a ordem. Muitas vezes o aluno ele sabe o conteúdo, mas ele inverte. Por que eu estou falando isso? Porque você tem que ter em mente a regra. Então, se a sua questão ela trazesse um particular, pode cometer crime da nova lei de abuso de autoridade, você vai marcar errado. Porque a regra é que ele não pode, ele não é agente público. Agora, nós temos uma situação excepcional na qual o agente público, ou na qual o particular, melhor dizendo, pode ser responsabilizado por crime da lei de abuso de autoridade. Só que é uma exceção. Então coloque na sua mente que é uma exceção. Você só vai marcar ela se a sua prova trouxer os termos da exceção. E qual que é essa exceção? Professor, qual que é a única hipótese que um particular pode ser responsabilizado por crime da lei de abuso de autoridade? Veja, se nós tivermos um particular atuando em concurso de pessoas com um agente público e saiba dessa condição do seu parceiro. Vou te explicar isso aqui. Então veja, se eu tenho um particular que está, vou pegar aqui o controle do ar para te mostrar, que está atuando em coautoria ou participação, ou seja, em concurso de pessoas com um agente público, e saiba dessa condição de agente público do seu parceiro, ele tem que saber, tem que ingressar no dolo dele, saiba dessa condição de agente público, e eles cometam qualquer um dos crimes da lei de abuso de autoridade, aí o particular será responsabilizado. Eu vou colocar aqui na tela para você. Então, a hipótese excepcional é se o particular atua em concurso de pessoas, ou seja, coautoria ou participação em concurso de pessoas com um agente público. Então, pratica qualquer dos crimes da lei aqui em coautoria ou participação com um agente público. E saiba dessa condição de agente público do seu parceiro, ele tem que saber, tá? Aí nós temos a caracterização. E por quê, professor? Por força do artigo 30 do Código Penal. Você vai entender isso aqui. Então, olha só, o que o artigo 30 do Código Penal ele estabelece? Ele estabelece que não se comunicam as condições de caráter pessoal. Então, se eu tenho uma condição de caráter pessoal, ela não vai se comunicar aos outros coautores ou partícipes do crime. Por exemplo, o sujeito é reincidente. Essa condição de reincidência dele vai se comunicar aos outros coautores ou partícipes do crime? Não, porque é uma condição de caráter pessoal, só dele. Ele que é reincidente. Sacou a parada? Beleza. Só que o artigo 30 não acaba aí. Ele traz, primeira parte, não se comunicam as condições de caráter pessoal. Ok. Só que aí ele traz, salvo, dando continuidade no artigo, se elementares do crime. Ou seja, se for uma elementar, olha que legal, você vai visualizar isso aqui, se for uma elementar, ela vai se comunicar a todos os coautores ou partícipes do crime. Se for uma elementar, vai. Aí você vai me perguntar, professor, beleza, top, mas o que é uma elementar? Vou te explicar, você vai entender também. Uma elementar, trazendo aí conceitos lá do direito penal partilhado, importantes para a nossa aula, uma elementar é um dado principal, é um dado fundamental da conduta criminosa. Pense da seguinte forma para você não errar na prova. É um dado que, se eu retirar da conduta criminosa, já não haverá mais aquele crime. Porque é um dado fundamental para o delito, para a conduta criminosa. Se eu retiro, pá, não haverá mais aquele delito. Tá? Então pense, a condição de agente público é ou não é uma elementar? É ou não é um dado fundamental dos crimes da lei de abuso de autoridade? Claro que é. Porque se eu retiro a condição de agente público, eu não tenho crime da lei de abuso de autoridade. São crimes próprios que vão exigir essa condição obrigatoriamente.
Então, a condição de agente público, fechando o raciocínio aqui pra gente, é uma elementar dos crimes da lei de abuso de autoridade. Olha que legal, fechando o raciocínio. Se eu tenho, portanto, um particular que atua em concurso de pessoas com autoria ou participação com um agente público e saiba dessa condição do seu parceiro, e eles cometem qualquer um dos crimes da lei de abuso de autoridade, essa elementar, agente público, vai se comunicar aos coautores ou partícipes do crime, vai se comunicar ao particular, na forma do artigo 30, segunda parte do Código Penal. Então, dessa forma, nessa situação específica, o particular será considerado agente público por meio dessa comunicação e responderá por crime da lei de abuso de autoridade nessa hipótese excepcional. Fechou? Tranquilo? Pronto. Você entendeu. E está tudo registrado no seu material de apoio. Se esquecer, olha de novo que você vai lembrar. Lembrando que, para você passar em prova de concurso, não entra automático na sua mente, você vai ter que repetir isso. Pô, o professor falou que se comunica quando que é mesmo? Olha o material. Quanto mais vezes você olhar, quanto mais vezes você fazer exercício sobre o tema, mais você vai gravar. Beleza. Então, fechou. Terminamos esse ponto aqui, mas temos mais alguns para falar, tá? Mas agora, saindo um pouco de sujeito ativo, a gente vai falar, vou pegar o azulzinho aqui só para manter o padrão que eu estava mantendo ali, sobre bem jurídico, ó. Bem jurídico, tá? Bem jurídico. Vou passar o vermelhinho. Vamos lá. Bem jurídico. Então, olha só. Qual que é o bem jurídico? Ou objeto jurídico, é a mesma coisa, tá? Bem jurídico, objeto jurídico. O que é isso, professor? É o valor fundamental que a norma buscou proteger ao criminalizar determinadas condutas. Ou seja, qual que foi o valor fundamental que o legislador, na lei de abuso de autoridade, buscou proteger ao criminalizar atos de abuso de autoridade? O que ele quis proteger? Qual que é o bem jurídico importante aqui? Nós temos dois, tá? E é importante que você grave. Você vai entender também. Veja, de um lado, já escrevendo aqui para você, deixa eu só pegar o vermelhinho, de um lado, nós temos o regular funcionamento da administração pública. O regular funcionamento da administração pública. Esse é o primeiro bem jurídico. Veja, quando nós temos um agente público, tá, cometendo um ato, um crime de abuso de autoridade, isso vai interferir no regular funcionamento da administração pública. Haja vista que o agente público, ele representa o Estado. Ele está atuando em nome do Estado. Tanto é assim que os atos dele, como você viu comigo ali anteriormente, gozam de presunção de legitimidade. Quando ele pratica um ato, eu presumo que esse ato é verdadeiro e praticado de acordo com a lei. Tá? Então, quando o agente público fere essa confiança estabelecida a ele e pratica um ato, tá, que constitui abuso de autoridade, ele vai interferir nessa confiança da sociedade na administração pública que ela representa. Então ele vai interferir no regular, no bom funcionamento da administração pública. Dessa forma, veja, fechando o raciocínio, o legislador, quando criminaliza atos de abuso de autoridade, ele está olhando, visando proteger, alçando como bem jurídico o regular funcionamento da administração pública. Legal? Beleza, esse é o primeiro. Mas como eu te disse, tem outro, tem dois. Também é bem jurídico, visado, protegido pelo legislador, os direitos fundamentais da pessoa. Que pessoa, professor? Os direitos fundamentais da pessoa que sofreu o ato de abuso de autoridade. Né? Então, o ato de abuso de autoridade, o crime aqui, é direcionado a alguém, a uma pessoa física, a uma pessoa jurídica. Ela vai ser a vítima ali, tá? Uma das vítimas, você vai ver comigo. Então, nesse caso, quando o legislador criminaliza atos de abuso de autoridade, ele visa também, ao lado do regular funcionamento da administração pública, tutelar, proteger os direitos fundamentais da pessoa, que teve ali esses direitos violados pelo ato de abuso de autoridade. Veja que fica muito mais fácil dessa forma, você entendendo as coisas da lei. Você vai gravar de forma mais tranquila, tá bom? Beleza. Vimos bem jurídico e ao lado aqui
já aproveitando esse gancho, porque tem tudo a ver, vamos falar sobre sujeito passivo. A gente viu o sujeito ativo, que é aquele que comete o delito. Agora vamos falar de sujeito passivo, que é a vítima. Quem que é a vítima aqui? Ao lado, e fazendo uma correlação total com o bem jurídico, nós temos duas vítimas, tá? Nós temos tanto o Estado. Professor, o Estado é vítima? É sujeito passivo? Sim. Porque o Estado, quando o agente público ele comete um crime de abuso de autoridade, o Estado vai ter o quê? O regular funcionamento da administração pública comprometido. Então o Estado também sofre com o ato de abuso de autoridade praticado pelo seu agente público. Então o Estado será sujeito passivo. E ao lado do Estado também, nós teremos a pessoa física ou pessoa jurídica vítima do abuso. Pessoa física ou pessoa jurídica vítima do abuso, que sofreu o ato de abuso de autoridade por parte do agente público, tá? E pode ser vítima, que legal isso aqui, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Vítima pode. Pessoa jurídica não pode ser sujeito ativo aqui de crime de abuso de autoridade. Não, sujeito ativo não. Mas pessoa jurídica pode ser vítima, pode ser sujeito passivo, tá bom? Beleza? Tranquilo. Então tem tudo a ver com bem jurídico também. Legal? Fechou. Então fechamos aqui essa parte, mas ainda aqui, falando de outras características, nós temos mais 2 pontos para fechar o 1.2. Deixa eu colocar aqui embaixo. Primeiro ponto, elemento subjetivo. Primeiro dos últimos 2, né? Elemento subjetivo. Olha só. Quanto a elemento subjetivo, cara, essa canetinha aqui às vezes dá uns delay. Minha letra já não é aquelas coisas, né? Depois vou trocar essa pilha aqui, mas tá dando para escrever. Então, olha só. Em relação ao elemento subjetivo, nós temos o seguinte. Você tem que saber que todos os crimes da nova lei de abuso de autoridade são dolosos. Sem exceção. Professor, então quer dizer que não tem crime culposo na nova lei de abuso de autoridade? Nenhum. Não tem. Todos os crimes são dolosos, tá? Legal, vamos colocar isso aqui. Então, todos os crimes são dolosos. Elemento subjetivo, dolo. Só que veja, além do dolo, também denominado de dolo genérico, tá? Esse dolo aqui, ou dolo genérico, que parte da doutrina denomina, ele está presente em todo e qualquer crime doloso. Todo e qualquer crime doloso tem dolo genérico. Muito bem. Só que para os crimes da lei de abuso de autoridade, além desse dolo genérico, eu vou exigir um dolo específico também. Eu vou exigir uma finalidade específica, também chamado de dolo específico, tá? Vou colocar aqui para você. Então, além desse dolo, tá, que é o dolo genérico aqui, eu vou exigir também a presença de finalidade específica. Ou dolo específico, é a mesma coisa, tá? E no que vai consistir esse dolo específico, professor? Como que ele vai ser preenchido? Ó, tem que preencher uma dessas 4 situações. Primeiro, tem que ter o objetivo de prejudicar outrem, ou o objetivo aqui, a finalidade de beneficiar a si mesmo, vou até separar um pouquinho aqui para não confundir, a si mesmo, de beneficiar a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Então nós temos essas 4 possibilidades esquematizando aqui para você, ó. O sujeito ativo, o agente público aqui, ao cometer crime da lei de abuso de autoridade, além dele ter o dolo genérico de cometer os crimes da lei, ele vai ter que pretender também alguma dessas finalidades específicas. Alguma delas, não precisa ser todas, qualquer uma delas. Então ele tem que cometer o crime, tá? Aqui de abuso de autoridade, objetivando, pretendendo prejudicar uma outra pessoa, ou ele tem que visar beneficiar a si mesmo de alguma forma, ou ele tem que visar, pretender beneficiar a um terceiro,
ou ainda ele pode cometer qualquer um dos crimes da lei por mero capricho, por mera satisfação pessoal em abusar de sua autoridade. Ele tem a satisfação de abusar da sua autoridade. Pode ser uma das finalidades também, mas tem que preencher alguma dessas 4, tá bom? Que é o dolo específico. Veja, aqui a sua questão, ela pode cobrar o seu conhecimento a respeito dessas finalidades. Por isso que você tem que memorizá-las, tá? Isso aqui está lá no artigo 1º, parágrafo 1º da lei. Mas é isso que eu estou trazendo para você. Muito bem. Ela pode cobrar uma questão específica de dolo específico, né? Questão específica de dolo específico, e você vai ter que memorizar isso aqui. Legal. Só que cuidado, muita gente confunde isso aqui. Nós temos o seguinte... A sua questão também, ela pode ir lá e copiar e colar algum dos crimes da lei. Né? Crime do artigo 9º, 10º, crime do artigo 12º, pode ir lá, copia e cola algum dos crimes da lei. É o que está escrito na lei sobre os crimes. E lá, quando você for olhar os delitos, lá não está expresso essas finalidades específicas, não. Elas estão implícitas ali na descrição das condutas criminosas. Sua questão pode copiar e colar o que está lá e perguntar para você se é crime da lei de abuso de autoridade. Você vai marcar correto. Você não vai marcar que está errado porque não está expresso alguma das finalidades. Não, ela vai estar implícita ali no tipo penal. Tá? Muitas vezes essas finalidades, elas estão implícitas. Tá? Então cuidado com isso. Se a sua questão é copiar e colar o que está escrito no texto da lei em relação a algum crime em espécie, ela não precisa obrigatoriamente citar alguma dessas 4 finalidades. Vai estar implícito ali. Beleza? Tranquilo. Fazendo as questões de prova, você vai conseguir assimilar isso. Legal. Mais um ponto que eu quero falar com você. Veja, para a gente fechar esse negócio de elemento subjetivo. Nós temos o seguinte... uma discussão, só aprofundando um pouquinho para você, uma discussão sobre se é possível aqui que o agente pratique crimes da lei de abuso de autoridade com dolo eventual. A doutrina, ela discute isso aqui. Será que os crimes da lei admitem dolo direto? Sim, isso aqui todos os autores concordam. Os crimes da lei podem ser praticados por meio de dolo direto. Legal. E por meio de dolo eventual, será que também pode? Será que os crimes da lei de abuso de autoridade podem ser cometidos por meio de um dolo eventual? Veja, a melhor doutrina para sua prova, Renato Brasileiro, por exemplo, Cláudia Barros, né, que escreve livro ali junto comigo de legislação, escrevo junto com ela tanto legislação penal quanto direito penal, esses livros que vocês estão vendo aqui atrás, eles vão entender que não. Que os crimes da lei de abuso de autoridade só podem ser cometidos por meio de dolo direto, tá? Só dolo direto. É a posição que eu até recomendo aí para a prova objetiva, embora você tenha divergência, tá? Na verdade, quem entende dessa forma, que eu citei para você, é a Cláudia Barros, Rogério Greco e Rogério Sanches, tá? Cláudia Barros, Rogério Greco e Rogério Sanches. Você tem autores que vão entender que cabe dolo eventual em relação a alguns crimes. Então há uma divergência aqui. Mas como você tem Rogério Greco, Rogério Sanches, Cláudia Barros, que são penalistas, falando que é só por meio de dolo direto, é o que eu recomendo para a prova de vocês, tá? Embora haja divergência. O examinador, o bom seria que ele não cobrasse isso, né, numa prova objetiva, mas a gente sabe como os examinadores são. Às vezes eles cobram, por isso que eu trago para você. Fechou? Beleza. Mas tranquilo. Agora, o próximo ponto que eu quero trabalhar aqui, ó, deixa eu passar, pegar o azulzinho, para a gente fechar 1.2, é a divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas. Olha só. Isso aqui está lá no artigo 1º, parágrafo 2º da lei. Veja. Lá no artigo 1º, parágrafo 2º da lei, nós temos o seguinte, ó. A mera divergência, discordância, visões diferentes a respeito da interpretação de uma lei, a respeito na avaliação de um fato, na avaliação de uma prova, não configura abuso de autoridade. É isso que está no artigo 1º, parágrafo 2º. A mera divergência na interpretação de uma lei, na avaliação de um fato ou de uma prova, não pode configurar abuso de autoridade.
tá? O que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, muitas vezes, na relação jurídica processual, nos processos ali, é óbvio que você vai ter divergência. Então, por exemplo, a defesa vai avaliar uma prova, vai interpretar uma lei de uma forma. A acusação vai interpretar de uma forma diferente. A divergência é normal. E digo mais, a divergência ela é saudável. Porque quando você tem divergência, advogado, defesa, defensor e Ministério Público, cada um defendendo as suas teses, ao final do processo, quando o juiz, ao analisar essas duas facetas, ele for elaborar a sua sentença, você vai ter um raciocínio melhor trabalhado. Ele vai ver as duas visões e vai poder, pelo menos em regra, dar uma sentença melhor elaborada, com fundamentos, né, olhando ali para os dois lados. Então a divergência ela é saudável, ela não pode ser criminalizada. Por isso que o artigo 1º, parágrafo 2º, ele traz a mera divergência na interpretação de uma lei, na avaliação de um fato ou de uma prova, não constitui abuso de autoridade. Leve isso para sua prova. Tá? Buscou-se evitar aqui o que Rui Barbosa chama de crime de hermenêutica. Tá? O que é crime de hermenêutica? Vou te dar um exemplo na minha garrafinha aqui. Crime de hermenêutica é quando você tem uma interpretação padrão, oficial, e todo mundo que divergir, que discordar dessa interpretação, estaria incorrendo em crime. Crime de hermenêutica. Não! Veda-se esse crime de hermenêutica aqui na lei de abuso de autoridade. A mera divergência na interpretação de uma lei, na avaliação de um fato ou de uma prova, não caracteriza abuso de autoridade, tá? É isso que você vai ter que levar para a prova. Então aqui, divergência na interpretação da lei, na avaliação de um fato, de uma prova, não configura abuso de autoridade. Abuso de autoridade, tá? Não configura abuso de autoridade. E veja só, tem alguns autores que acrescentam, olha, mas se for uma interpretação totalmente desvirtuada, totalmente absurda, que eles chamam de teratológica, interpretação teratológica, um nível de absurdo extremo, tá? Um nível ali, além do imaginável, tá? De interpretação totalmente errada. Eles trazem, alguns autores, que nessa situação de interpretação teratológica, desde que seja uma interpretação dolosa, tá? E ainda com alguma das finalidades específicas, seria possível configurar algum crime de abuso de autoridade. Mas nessa situação específica ainda é a doutrina que traz. A lei não traz isso, tá bom? Fechou? Com isso terminamos o nosso bloco, batemos aí um pouco mais de 31 minutos. Um grande abraço e bons estudos.